E aí pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Voltamos aí para mais uma aula nossa aí do nosso CHC, o nosso curso de História completo para concursos vestibulares e também para militar. Meu Deus do céu, esse computador meu tá um desastre. Tá muito lento, mas vamos lá. Aqui, como você pode observar aqui, vamos falar sobre História Geral, continuando falando sobre Segunda Guerra Mundial, beleza? Curso de História completo para concursos vestibulares e também para militar, ok? Você também do pré-militar, eu preciso dessa matéria, então cai na sua prova, então assista as aulas. Serve para qualquer tipo de prova, pessoal, que caia o conteúdo de história. Como eu já falei, nosso curso aqui, eu tento abordar nas aulas, seja uma aula mais completa possível, que possa te ajudar na sua prova. O e-mail, historiacomb1@outlook.com. Facebook Istuçá, onde lá eu posto os exercícios e tudo mais. Adicione no Facebook também, que pode te ajudar muito também. O celular para mensagem, 3291650267. Continuando. Conteúdo. Segunda Guerra Mundial, parte 3. Professor, então teremos mais de que uma parte 3? Teremos outras partes? Sim, exatamente isso. Quantas? Não sei ainda, porque o nosso curso de História é completo. Eu posso falar aqui de Primeira Guerra Mundial, que eu já observei em videoaulas, pessoal. Até no máximo de 2 videoaulas. Eu já estou aqui na terceira e eu nem comecei a falar de Segunda Guerra Mundial. Então eu quero que você entenda muito bem o que foi a Segunda Guerra Mundial, mas, claro, óbvio, você tem que entender o que levou a essa Segunda Guerra Mundial, beleza? Então hoje nós vamos falar sobre isso, sobre as causas, né? As causas que vão levar à Segunda Guerra Mundial. Pessoal, o termo Segunda Guerra Mundial e Primeira Guerra Mundial, também chamado de A Grande Guerra, são termos, são nomes assim que a gente podemos dizer, não é a Segunda Guerra Mundial. Nós tivemos outras guerras que envolveram outras várias nações, como a Guerra dos 7 Anos e tudo mais. Mas a guerra, pessoal, que gerou mais gente, foi um contexto maior, teve mais número de mortos, você observa inovações. Então, nesse caso aí, a gente fala de Primeira e Segunda Guerra Mundial, ok? Mas tudo bem. As causas. A primeira, a Liga das Nações. A Liga das Nações, criada no final da Primeira Guerra Mundial, como já observamos, tinha um efeito de tentar não deixar que ocorresse novos conflitos e, com esses conflitos, gerasse uma outra guerra. Mas o problema, pessoal, é que a Liga das Nações ela se portou em situações em que ela deveria intervir, mas só que no caso ela intervia ou não. O que eu quero dizer com isso? Como nós observamos, em muitos casos que estavam gerando grandes potências, que estavam no meio grandes potências, a Liga das Nações ela não foi muito eficaz. Mas quando era países menores, de menores importância, poder, aí ela atuava. Então há um perigo nesse momento. Não funcionou a Liga das Nações. Cada um puxava para um lado. Ou seja, o outro lá falava assim, não vamos intervir não, que isso aí é uma ótima e tudo mais. Como isso? Pessoal, quando o nazismo, já falei para vocês, quando ele começa a crescer, começa a se desenvolver, o fascismo na Itália começa a se desenvolver, o que você observa dos principais potências daquele momento? Poxa, nós poderíamos ter freado esse avanço de Hitler e Mussolini. Ótimo, só que a visão no momento, pessoal, era que a Rússia, agora a União Soviética, com o seu socialismo, estava se expandindo. E ainda mais, pessoal, a Grande Depressão, o crack, a crise de 29, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, onde leva uma derrubada, uma crise muito grande no mundo capitalista, ou seja, o mundo socialista não é atingido, a União Soviética continua crescendo economicamente
E as pessoas que vivem nesse mundo como capitalista, pessoal, se observam que o capitalismo, a democracia, são coisas passadas. Ou seja, isso não dá certo. Nada mais, nada menos que esses partidos comunistas irão crescer em importância e cativar e pegar lugares, cadeiras dentro de congresso, onde você vai observar a crescente elevação desse pensamento socialista. Então, a ideia de ter uma Alemanha e uma Itália forte era a ideia de que poderia impedir o avanço do socialismo. Era uma barreira desse avanço do socialismo. Por quê? São regimes totalitários, regimes autoritários, que são antissocialistas. Tranquilo, pessoal? Então, essas potências, a Inglaterra, entre outras, que foram principais ali na Primeira Guerra Mundial, a França, viam a Alemanha e a Itália como potências fortes, como um impedimento desse avanço socialista. Tranquilo? Então, elas puxavam de um lado e para o outro. Então, não funcionou essa Liga das Nações, infelizmente. Ok? A Primeira Guerra gera. A Primeira Guerra, pessoal, ela vai ser... Ela não é o fim de uma guerra. Minha visão e tudo mais, você pode até discordar, mas o fim da Primeira Guerra nada mais nada menos é um intervalo, né? Como que a gente pode dizer? É um intervalo, é uma parada técnica para a continuação da Segunda. Por quê? Quando termina a Primeira Guerra Mundial, pessoal, qual que era a ideia dos 14 pontos com o presidente Wilson dos Estados Unidos? Uma guerra sem vencedores. Por quê? Uma guerra sem vencedores não traria aquele sentimento revanchista, ou seja, aquele sentimento onde a nação que foi derrotada e foi humilhada, ela queria levar fora. O que acontece? Isso não é aceito. As potências vencedoras, principalmente a França, ela quer condenar, ela quer submeter a Alemanha a um tratado e é assinado o Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes, pessoal, é um ponto muito importante para a encadeação da Segunda Guerra Mundial. É um dos, não é o único. Como nós estamos observando aqui, a Liga das Nações também foi um ponto, também um fator que levou à Segunda Guerra Mundial, a ineficácia, né? O não funcionamento quando deveria funcionar a Liga das Nações. Mas a Primeira Guerra Mundial, pessoal, com esse desfecho, com esse fim da Primeira Guerra Mundial, ela vai criar, claro, óbvio, as nações vencedoras e as nações perdedoras. E, óbvio, as nações perdedoras terão que pagar o pato. Ou seja, terão que arcar com as consequências. Nada mais, nada menos que a principal aliada, né, entre a tríplice do eixo, né, a tríplice da Alemanha, da Áustria. A Alemanha será mais prejudicada. É óbvio que esse sentimento revanchista vai crescer muito. Ganha muita força ainda mais com Hitler. Então, pessoal, o que você observa nessa Primeira Guerra Mundial? Ela gera duas potências, ou seja, as potências favorecidas e as potências desfavorecidas. As favorecidas, óbvio, são as vencedoras, onde conseguem ganhar territórios e entre outros, e as desfavorecidas são as perdedoras. Principalmente aí a Alemanha, que perde território e tudo mais. Ok? Estou continuando. E já falei para vocês, a Itália também dos tratados, onde não foi muitos desses tratados levados à risca, também vai levar esse sentimento. Ok? Segunda Revolução Industrial. A Segunda Revolução Industrial, pessoal, também foi uma dessas causas importantes também para a Segunda Guerra Mundial. Por quê? O desenvolvimento de monopólios. Você observa nesse momento, pessoal, monopólios, nesse caso, como cartéis, ROIs e entre outros. Ou seja, esses monopólios, esses grandes poderes capitalistas,
sufocam os pequenos capitalistas. Ou seja, esses pequenos capitalistas não têm condições alguma de continuar, de competir com esses grandes. Tranquilo? Então, ou seja, um forte domínio e o fraco sem condições. A Grande Depressão, pessoal, é um fator muito importante, porque o capitalismo daquele momento será contestado. A ideia da democracia, a ideia do liberalismo será criticada. Ou seja, a crise de 29 vai gerar um medo, um temor muito grande de um avanço socialista, principalmente naqueles setores de mais importância, né, setores capitalistas, onde estes vão se apoiar em regimes que possam, nesse caso, salvar seus bens. Tranquilo? A Grande Depressão, pessoal, vai levar, obviamente, à diminuição de importação por país, ou seja, as tarifas muito elevadas para tentar salvar o mercado interno. Quando você faz isso, a importação fica muito mais cara, né? Você não consegue vender a sua mercadoria. O que acontece? Você também gera também um problema no outro estado. Beleza? O aumento de armamentos. O aumento de armamentos foi uma forma, um objetivo de conter, né? De ali ajudar a ordem interna. Mas leva um receio. Ou seja, o aumento excessivo de armamento, pessoal, principalmente nessa crise, leva à ideia do quê? Do expansionismo. E isso leva um temor por nações. Ou seja, aquela nação está crescendo no seu armamento bélico e ela está com ideias e tudo mais de sair da crise, melhorar sua economia. A nação vizinha, óbvio, e vendo aquilo, também vai se armar. Exemplo, o Japão com a Manchúria, como nós já observamos, importar ferro e carvão. O Japão, pessoal, as suas exportações estavam fracas, estavam baixas. E ele estava sem dinheiro de comprar ferro, de importar ferro e carvão. Ele viu na Manchúria um local onde poderia ter esse ferro, a compra de dinheiro ali nipônico, né, um dinheiro mais acessível. E nesse caso ele teria também os recursos minerais, ok? O fortalecimento de regimes autoritários, muitos viam como saída. Isso que eu falei para vocês, a elevação, o crescimento e o fortalecimento de regimes autoritários, como o nazismo e o fascismo, vão levar, é óbvio, a ideia de que esses regimes são as únicas e especiais que podem salvar o país naquele momento. Nada mais, nada menos que acontece no Brasil. Ou seja, antes do Estado Novo, a intentona comunista, ou seja, um regime autoritário forte que poderia salvar o país do que? Do avanço socialista. Tranquilo? E esses capitalistas, esses setores fortes, eles vão se apoiar nesses governos, vendo eles como o que? Salvação. Outra causa muito importante também é a política de poder. Já falamos aqui também. A rivalidade, as lutas por poder. Pessoal, essa coisa é mais antiga do que a minha avó. Desde o tempo moderno e tudo mais, a ideia, né, as rivalidades e as lutas muitas vezes estão ligadas por interesses, por poder. A história, pessoal, muitas vezes é ingrata. Como assim ingrata, professor? Ela é ingrata num ponto de vista que muitas lutas, várias pessoas que morreram por causa de interesses, de obsessão por poder. Tranquilo? As ideias como o nacionalismo, o imperialismo, são instrumentos que ajudam nessa política de poder. Aí temos aí no século XVII, a ideia da França com a Áustria, uma guerra e tudo mais.
leva ao que? A vitória da França. No século XVIII, você observa a França e a Inglaterra, a França querendo aumentar e tudo mais, a Inglaterra vai e impede. Aí você tem, no caso, aí a França tentando ir às forras com o período Napoleão, mas também é derrotado. No século XIX, nada mais nada menos, a Alemanha começa a combater com a Inglaterra. Mas um embate, pessoal, em que a Alemanha estava levando muito e muita vantagem. Óbvio que a Inglaterra não queria isso. E o que se levou? A Primeira Guerra Mundial. Então são causas, pessoal, que eu quero falar para vocês aqui, que não são as únicas. Ah, existe isso? Não, você tem inúmeras causas subjacentes, mas só que essas são as mais abordadas e as principais. Tranquilo, pessoal? Beleza? Qualquer dúvida, o e-mail está aí, historiacom1@outlook.com. Na nossa próxima aula, falaremos mais sobre o que? Segunda Guerra Mundial, parte 4. Valeu!